Glória a Deus, saudação de paz, amados e queridos irmãos. Estamos aqui no monte agora em oração. E eu queria perguntar para você. Nós vamos fazer um podcast aqui do nosso canal Jornal da Fé, né? Podcast com o título Eu Mesmo, Comigo Mesmo. E isso vai ser com o intuito de tirar dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito na palavra de Deus. Se você tiver, vamos supor, pastor, tem uma dúvida sobre o dízimo, deve ou não ser um dizimista? Pronto, essa dúvida vai ser ali colocada em pauta no podcast e nós vamos estar falando tudo sobre o assunto, o que você acha ou o que você entende, você vai estar mandando para nós. E nesse podcast nós vamos tratar sobre esse assunto. O que a Bíblia diz, o que as religiões diz, o que as pessoas diz, o que Deus diz, o que o próprio diabo ele diz concernente a este assunto. Então, esse podcast, Eu Mesmo, Comigo Mesmo, vai ser o nome do podcast. E ali nós vamos tirar as dúvidas bíblicas, né? Vamos supor que você tem uma dúvida sobre os céus e o inferno. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre o céu, sobre o inferno. Aí você, com esta dúvida, vai mandar para nós. Ao mandar para nós essa dúvida, o podcast vai selecionar aqui a pergunta ou a dúvida com mais impacto e nós vamos tratar no podcast este assunto. Aí vamos supor que você tem uma dúvida sobre o batismo. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre o batismo nas águas. O batismo que é feito ali sobre tal religião, ou tal religião, ou tal religião. O que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Então nós vamos tratar especificamente deste tema, deste assunto, no podcast. O nome do podcast será esse. Eu mesmo, comigo mesmo. Vai ser o nome do podcast. Eu creio que vai ser uma bênção. Deus tem colocado esse desejo no nosso coração e nós vamos estar ali junto com a equipe, né, do canal Jornal da Fé, fazendo esse trabalho poderoso no podcast. E aqui no Monte já viemos orar para consagrar esse projeto novo, né? Projeto novo agora para 2025, que é para abençoar as nossas vidas. Olha ali um monte de pedras ali, é para colocar pedido de oração, tá apresentando a Deus. Então suponhamos que você tenha outra dúvida, outro questionamento, outra curiosidade. Pastor, me fala aí, a Bíblia, ela é o quê? Ela é um livro humano, ela é um livro espiritual? Por que eu devo seguir as orientações da Bíblia? Suponhamos que você tenha esse questionamento, essa pergunta, essa interrogação. Pastor, por que eu devo ser uma pessoa que venha seguir as diretrizes da palavra de Deus? Pastor, quais os benefícios de ser um cristão? Suponhamos que você tenha essa dúvida. Vamos colocar em pauta aqui um assunto polêmico da atualidade. Pastor, por que eu devo ser um cristão, já que os cristãos não estão se vigiando? E tem acontecido, ocorrido tantos e tantos e tantos e tantos escândalos envolvendo pessoas que se denominam pessoas cristãs. Pronto, um desses assuntos nós vamos ali estar selecionando, colocando em pauta e falando único e exclusivamente sobre esse assunto no podcast, Eu Mesmo, Comigo Mesmo. E eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário, você vai ser abençoado, outras pessoas que também têm questionamentos, perguntas, que têm também aí dúvidas, serão beneficiados, porque eu acredito que não apenas você, mas muitas outras pessoas têm a mesma dúvida que você tem. De repente você não saiba disso, mas existe sim. Tem pessoas que têm dúvidas sobre ser dizimista, não ser dizimista. Tem pessoas que têm dúvidas sobre batizar nas águas, não se batizar. Tem pessoas que têm dúvidas sobre a Santa Ceia. Sim, pastor, e a Santa Ceia? A pessoa que é casada não pode tomar, a pessoa que não se batizou nas águas não pode tomar. O que é a Santa Ceia? Suponhamos que seja selecionado esse tema. Então, o podcast, Eu Mesmo, Comigo Mesmo, vai tratar sobre essa dúvida. Nós vamos estar ali explanando, né? Estaremos ali extraindo o máximo possível de conteúdo para sanar essa curiosidade, essa dúvida e fazer com que essa dúvida seja aplicada aí na sua vida e melhore, né? Melhore espiritualmente,
materialmente, fisicamente, emocionalmente, todas as áreas da sua vida. Eu acredito que esse podcast ele vai abençoar a sua vida. Agora eu quero levantar uma enquete aqui com você. Você apoiaria esse podcast, sim ou não? Coloca aqui nos comentários, sim, pastor, eu apoiaria. Coloca aqui, sim ou não, se você apoiaria ou não apoiaria esse podcast. Ou seja, apoiar como, pastor? Você ia mandar seu questionamento, sua pergunta, sua dúvida. Ah, eu tenho uma dúvida sobre os cristãos que vão para o monte orar. Por que eles vão para o monte, pastor? Um exemplo. Então você vai pôr, nós vamos ali pegar seu questionamento, vamos extrair textos bíblicos, conhecimentos de todas as fontes possíveis e traremos para você uma explanação completa de tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para sanar a sua dúvida. Que eu acredito que não é só você que tem uma dúvida como esta. Então, se você tem uma dúvida, você não precisa ficar temeroso, com vergonha, com receio, não. Será que o pastor vai ver meu comentário? Será que vai ser falado sobre a minha dúvida? Vai sim, óbvio que vai, tá bom? Então você já pode colocar aqui, vai ser bênção de Deus na sua vida esse podcast. Nós já estamos aí apresentando a Deus, consagrando a Deus, para que Ele venha abençoar. Porque a Bíblia diz assim, ó, no livro de Provérbios, consagra os teus caminhos ao Senhor. Provérbios, capítulo de número 3, consagra tudo ao Senhor, tudo, absolutamente tudo, para que Ele venha então abençoar em nome do Senhor Jesus. E eu creio que vai ser bênção, tá certo? Estamos aqui no monte, eu vou orar por você agora mesmo eu vou orar por você aqui do monte, para abençoar a sua vida e liberar uma palavra profética. Eu tenho uma palavra profética para o seu coração aqui, nesse momento, uma palavra de Deus. A Bíblia que eu estou usando é a King James, tradução de 1611, ela é na versão, qual é a versão? Deixa eu olhar a versão aqui. É uma Bíblia muito bacana, eu gosto dessa versão da King James, 1611. É uma Bíblia que explana muito bacana os textos sagrados, e eu tenho certeza que esse podcast ele vai abençoar a nossa vida. Eu mesmo, comigo mesmo, vai ser o nome do podcast, né? E certamente aí Deus vai alcançar você e vai te abençoar, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Comenta aqui, coloca aqui, pastor, vai ser bênção esse podcast. Amém?